Sejam muito bem-vindos a esta análise sobre como realmente turbinar a produtividade nos estudos. Todo mundo que se dedica aos livros já passou por aquela frustração universal, não é? Passar horas a fio em uma mesa, lendo sem parar, e no fim do dia sentir que a informação simplesmente evaporou. Sabe aquela exaustão? É terrível. Mas e se a grande sacada for parar de tratar o cérebro como um disco rígido infinito e começar a enxergá-lo como um verdadeiro atleta mental? E aí fica a grande pergunta: por que tantas horas de estudo acabam frequentemente trazendo resultados tão ruins? A resposta bate na porta de dois grandes vilões que a gente conhece bem: a fadiga e o esgotamento. Chegar ao limite extremo do cansaço definitivamente não significa aprender mais. Na verdade, é exatamente o oposto. A mente sobrecarregada, ela simplesmente perde a capacidade de reter qualquer coisa. O nosso objetivo hoje é montar uma caixa de ferramentas à prova de falhas para trabalharmos de forma muito mais inteligente e não apenas nos desgastarmos mais. Então, vamos mergulhar nisso. Aqui está o roteiro da nossa análise de hoje. A gente vai passar pelo paradoxo da produtividade, depois dominar tempo e energia, conhecer o método de estudo reverso, a famosa técnica de Feynman e, para fechar com o chave de ouro, descobrir como hackear a retenção de longo prazo. É assim que construímos um sistema holístico, passo a passo. Ponto número 1. O paradoxo da produtividade. Ou seja, como focar no trabalho inteligente. Aquela velha ideia de estudar como se fosse uma maratona sem fim, esquece. Isso já não se sustenta mais. Acumular horas com o livro aberto simplesmente não é garantia de compreensão automática. O que já nos leva ao nosso segundo ponto, dominando tempo e energia. O equilíbrio entre dar um sprint de esforço e recuperar. Esse é literalmente o pilar central de qualquer rotina de sucesso. Sem gerenciar a bateria mental, o foco desaparece. E, sem foco, não tem aprendizado. E aqui entra a clássica técnica Pomodoro, que cria intervalos bem estruturados para maximizar a concentração e, claro, minimizar a fadiga. A lógica por trás disso é genial. Dedicamos foco total durante um bloco, que tradicionalmente é de 25 minutos, e logo depois fazemos uma pausa obrigatória de 5 minutinhos. É como se fosse um contrato imaginário com relógio. Dedicação máxima agora em troca de um descanso garantido logo ali na frente. Ateus distrações. O que é realmente fascinante notar nesta tabela é que os ciclos Pomodoro não precisam ser algo engessado. Eles podem ser ajustados estrategicamente à demanda cognitiva exata do que está sendo estudado. O padrão é 25 por 5, mas se o assunto for uma teoria pesadíssima, como o direito, um bloco de 45 minutos com 10 de pausa ajuda a não quebrar aquele raciocínio profundo. Por outro lado, para áreas de alta demanda lógica, como a matemática, ciclos mais curtos de 20 minutos com 5 de descanso evitam que o cérebro, literalmente, frite rápido demais. E além dessas pausas maiores, temos o conceito fantástico das micropausas como recuperação ativa. Elas duram pouquíssimo, tipo de 30 segundos a 2 minutos, mas entregam um frescor espetacular. A biologia explica isso perfeitamente. Pausas curtas reduzem ativamente o cortisol, que é o hormônio do estresse, e dão um belo empurrão na dopamina e na serotonina. É a brecha ideal para um alongamento rápido para evitar dores no corpo. A regra de ouro inegociável aqui, ficar longe das redes sociais e de tarefas pesadas. O objetivo é manter o atleta mental descansado e não cair na tentação de procrastinar infinitamente. Vamos em frente e ver como isso se constrói, entrando agora no pilar da compreensão. Número 3, o método de estudo reverso, quebrando de vez o processo tradicional de aprendizagem. Então, o ponto crucial aqui é a mudança de perspectiva. No método tradicional, a regra é ler uma teoria quilométrica primeiro, para só depois tentar resolver exercícios. Isso facilmente vira um aprendizado super passivo e ineficiente. Já o método reverso vira o jogo. A ideia é tentar as questões logo de cara, sem medo de errar. Os erros mostram instantaneamente onde estão as lacunas. Só a partir daí, busca-se a teoria, focando exclusivamente no que faltou. É uma forma de aprendizado incrivelmente direcionada, o que é um poder absurdo para quem já tem alguma base prévia. Chegamos então ao nosso quarto tópico, a técnica de Feynman, o conceito brilhante de ensinar para aprender. É um modelo desenhado especificamente para dominar aqueles assuntos temidos que quase todo mundo odeia. O grande físico Richard Feynman é a inspiração por trás de tudo isso, e a imagem ilustra perfeitamente como a verdadeira maestria acadêmica não vem de ficar memorizando um monte de jargão complicado, mas sim da nossa capacidade absoluta de simplificar. Usar a simplificação radical é, de fato, o maior atalho para internalizar conceitos espinhosos.
O processo desvenda a técnica passo a passo. Primeiro, selecionamos a matéria nas melhores fontes. Depois, escrevemos aquilo como se estivéssemos explicando para um completo iniciante. O terceiro passo é explicar em voz alta, bancando o professor mesmo. É exatamente aí que a explicação engasga e as falhas de entendimento aparecem. Por fim, simplificamos ainda mais usando analogias. Querem uma dica um pouco inusitada, mas extremamente eficaz? Explicar de frente para um espelho, ou até mesmo mandar uma mensagem de voz para si próprio. Ouvir o próprio raciocínio depois deixa qualquer buraco muito evidente. O que nos leva ao grande clímax da nossa jornada de aprendizagem. Ponto número 5. Hackeando a retenção de longo prazo. Fazendo o conhecimento grudar de vez. Afinal, não dá para deixar o esforço suado desaparecer da memória justo no dia da prova. E é aqui que a repetição espaçada entra de forma magistral. A lógica é distribuir o estudo de um tema ao longo do tempo, em vez de tentar enfiar tudo na cabeça de uma vez só numa sessão infinita. Uma tática excelente é guardar uma listinha extra de exercícios meio escondida para resolver semanas depois. Isso força a mente a resgatar aquela informação, treinando o cérebro para segurar o conteúdo por muito, muito mais tempo. Trabalhando lado a lado com isso, temos o estudo intercalado, ou interleaving, que é a prática de alternar entre assuntos ou tipos de problemas diferentes numa mesma sessão. Voltando à nossa analogia do atleta mental, isso é como fazer um treino cruzado para o cérebro. Por exemplo, resolver 5 questões de matemática, depois 5 de física e, em seguida, 5 de geografia. Isso afia de forma impressionante a capacidade de distinguir conceitos e regras sem se confundir na hora H. Para fechar essa engrenagem fundamental, temos a revisão ativa. Trata-se de extrair a informação da memória à força, usando flashcards ou questões práticas, rejeitando de vez o ato passivo de só ficar relendo os grifos no livro. É crucial lembrar que o cérebro humano exige essa recuperação ativa de dados para conseguir forjar caminhos neurais definitivos. Ficar só relendo dá uma falsa sensação de segurança, mas testar com exercícios escancara a realidade do aprendizado. Agora vamos juntar todas essas peças de ouro em uma rotina mestra totalmente aplicável. Olhem só este ciclo prático, focado total na economia de tempo. A gente assiste a uma videoaula de 45 minutos em velocidade acelerada de 1.5, terminando, na verdade, em 35 minutos. Em seguida, fazemos uma micropausa restauradora de exatos 5 minutos. Depois, usamos 45 minutos resolvendo questões agressivamente. Aí, revisamos os erros atacando só a teoria pontual, graças ao método reverso. E descansamos fundo por 5 minutos antes de repetir tudo. É um sistema simplesmente impecável. Encaminhando à conclusão da nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação super séria para reflexão. Será que aquele número imenso de horas gastas atualmente nos estudos está realmente medindo a dedicação ou apenas mascarando hábitos ineficientes? É um desafio para que todos nós possamos avaliar criticamente e repensar desde a raiz a nossa própria abordagem para dominar conteúdos difíceis. Porque, no final das contas, conhecimento é poder, não há dúvida sobre isso. Mas a execução estratégica é absolutamente tudo. Ter acesso a essas ferramentas de ouro só gera um impacto de verdade quando aplicamos na prática. Que tal pegar todo esse kit incrível que vimos e colocar para rodar já na próxima sessão de estudos? É incrível como o desempenho alcança níveis que a gente nem imaginava. Muito obrigado por acompanharem esta nossa análise e que os futuros aprendizados ganhem muita eficiência, tranquilidade e inteligência tática. Até a próxima!